Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar tratando de um tema chamado a metáfora da ervilha, aprendizados interdimensionais. Esse seria o vídeo short de número 6 e seria o 13º vídeo, do nosso canal. Continuando aqui, dando uma prévia desse vídeo. Nesse vídeo estarei compartilhando uma experiência de projeção astral que tive, dando continuidade nessa playlist de vídeos mais curtos, de 1 a 18 minutos. Nesse relato eu conto uma experiência de uma projeção astral que o meu mentor me mostrou, como uma parábola. Conto os ensinamentos que ele extraiu dessa parábola projetiva. Na parte 3 nós temos as conclusões e considerações finais. Introdução ao conteúdo. Essa é uma experiência de projeção astral totalmente pessoal. O objetivo é passar a experiência sem entrar nos aspectos dogmáticos. O objetivo é, através desse relato, ajudar na expansão da consciência das pessoas. Então, esse é o intuito. Contexto. Essa foi uma experiência de ensino com o meu mentor, que através de uma experiência projetiva e de parábolas, me ensinou várias lições valiosas. Foi uma experiência curta, quer dizer, não foi tão curta, foi média, mas foi muito significativa. Vamos lá. Esse é o relato do meu diário, eu sempre anoto todas as minhas experiências de projeção astral, do dia 20 de novembro de 2022, o início. Coloquei em um estado de meditação e vi algo, a ervilha e o copo de cristal. Vi o seguinte, uma ervilha que andava por dentro de um copo de cristal como se a ervilha fosse um organismo vivo e biológico e inteligente. O copo de cristal como se fosse o ambiente ou dimensão daquele organismo vivo. Ela andava por todo o copo, por dentro do copo e não por fora. Subia e descia pelo o corpo da taça, era como se a taça fosse flexível e tivesse viva também. E ia se esticando à medida que aquela ervilha andava e forçava as paredes da taça. Subia, descia, rodeava as bordas, depois descia até o fundo, circulava no pé da taça, depois apareceram várias outras ervilhas. Significado da parábola da ervilha e o copo de cristal. O que foi me dito pelo meu mentor foi o seguinte, que aquela ervilha representa o ser humano e a taça representava a nossa realidade humana. Me foi dito que aquela ervilha, se quisesse, poderia sair para outras realidades, pulando daquela taça para outras realidades, além daquela a qual lhe era original. Então foi isso que foi me passado como significado, Continuando aqui, transitando entre realidades. Depois disso, dessa explicação, eu vi a ervilha pulando da taça e se encravando dentro de um iceberg de gelo. Naquela realidade, ela ficava congelada no tempo e no espaço e não se movia. Depois vi ela pulando para dentro da lava de um vulcão. E ela era uma ervilha de fogo, mas que não era devorada pelo mesmo. Ou seja, o fogo não consumia a ervilha e ela continuava com a aparência de fogo. Depois vi essa ervilha sendo transportada para o centro da Terra. E ali ela se transformou em uma pedra preciosa bruta, que posteriormente se transformaria em uma linda joia a encantar mentes e corações. Depois vi a ervilha voando em direção aos céus e às nuvens. Ali ela adquiriu uma forma diferente, formando uma esfera, mas semelhante a sementes de dente de leão, com uma espécie de plumas branquinhas que saíam dela e que permitia que ela flutuasse no ar. Foi interessante notar o poder de mutação dessa esfera. Para cada ambiente ou realidade que ela vá, há uma transmutação para se adaptar para aquela realidade. Isso é uma coisa bem interessante. Quem não sabe o que é dente de leão, aqui tem uma foto. É isso daqui. Acho que todo mundo já viu, mas talvez
não conheça por esse nome. Continuando aqui. Significado do trânsito da ervilha entre as realidades. O que foi me dito é que, assim como os seres humanos, né, em relação, né, o significado dessa última parte aí que eu falei, que a ervilha pulava de um lugar para outro e ia se transformando de acordo com a realidade que ela estava. O que foi me dito é que, assim como os seres humanos, eles têm a opção de viver nessa realidade ou ir para as outras. Ou seja, aquela ervilha simbolizava o ser humano, que assim como aquela ervilha pulava de uma realidade para outra, o ser humano tem essa opção de pular entre realidades, seja como visitante ou como habitantes permanentes. Nesse último caso, pode ser fisicamente, não me foi revelado como, mas obviamente uma falsa morte daria o passaporte para a pessoa ser transferida fisicamente de realidade, finalizando a vida dela nessa realidade e iniciando em outra realidade. Imagino que nem tudo tenha de fato um fim, pois sempre haverá novos começos. Entretanto, toda obra precisa ser concluída antes de avançar para novas obras. Por isso, há necessidade de encerrar um ciclo antes de começar um novo ciclo. Então, isso daqui, né, foi o que foi me dito, ou seja, é possível um ser humano transitar entre as realidades, né, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Espiritualmente eu já fui, né, em projeção astral em várias outras realidades, e fisicamente ainda não, mas é só uma questão de frequência, né, porque existe a frequência da matéria, existe a frequência do espírito, existe a frequência da alma, então é só uma questão de frequência. Então, obviamente, é possível, mas existe todo um processo no qual os seres dimensionais trabalham para poder manter o equilíbrio e a equalização, ou seja, não é feito de qualquer forma, sempre tem que encerrar um ciclo para começar outro, obviamente. Sincronização da vontade. Pelo que eu entendi, uma das funções dos seres dimensionais, que são os seres de luz, os anjos, etc., é oferecer aos seres humanos, eles obviamente trabalham em nome de Deus e sob o comando dele, né? Então, uma das suas funções é oferecer aos seres humanos as experiências que eles desejam viver no mais profundo do seu íntimo. Não é algo meramente racional, pois uma pessoa pode querer algo racionalmente, com a mente, desejar algo oposto a isso, né, com o coração, né, no seu íntimo, e no seu inconsciente querer algo diverso das duas opções, ou seja, enquanto a sua mente quer uma coisa, suas emoções quer outra, suas emoções e desejos quer outra, e seu inconsciente quer outra. Né? Então, isso pode acontecer, essa desincronização. Né? Então, algo que parece ser simples, que é o fato de querer algo, passa a ser complicado por conta dos conflitos interiores que o ser humano vive consigo mesmo. Mas quando há um alinhamento racional do que se quer, alinhado com o desejo do que se quer, com a intenção bem determinada do que se quer, alinhado no mais profundo do seu íntimo com o seu subconsciente, os seres espirituais providenciarão essa experiência. Então tem que haver esse sincronismo, né, no espírito, na alma, no corpo, na mente, nas emoções, na vontade, no desejo, no consciente, no inconsciente, para que isso se torne realidade, para que os seres dimensionais venham a prover essa nova realidade ou essa nova experiência que nós queremos ou desejamos viver. Tanto as viagens entre as dimensões quanto a troca de dimensões, quando houver a necessidade, pois eles estão aqui para nos dar a experiência que desejamos, que precisamos viver para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal, mental e espiritual. Então, esse é o propósito aí dos seres dimensionais, que é nos auxiliar, né, no nosso crescimento, e eles vão prover essas experiências para a gente de acordo com o nosso desejo. Não é só a nossa vontade, mas não é só a vontade de um fragmento de nós, é a nossa vontade como ser integral, né, consciente e inconsciente, no espírito, na alma, no corpo, na mente e nas emoções. Quando ocorre essa sincronização, aí os seres dimensionais vão trabalhar para prover essa experiência para as nossas vidas, com o intuito, obviamente, de nos ajudar na nossa evolução e crescimento espiritual. Então, basicamente, foi essa experiência, e agora vamos para a etapa final, que é
conclusões e considerações finais. Esse foi mais um ensinamento do meu mentor, né, uma experiência de ensino, né, através de projeção astral, que expressa não só o conhecimento de que a nossa realidade, como todas as demais realidades do universo, dos universos, né, foram criadas por Deus para o nosso ensino, aprendizado e crescimento. Então elas foram criadas com um propósito bem definido, elas não foram criadas por acaso e não foram criadas somente por criar, elas por ter sido criadas, né? Elas têm uma finalidade, um propósito a ser cumprido, que é o nosso crescimento. Quando eu falo nosso crescimento, eu falo de todos os seres que têm consciência de si, de Deus, né? que são racionais ou que são inteligentes de alguma forma. Então o universo é povoado por seres inteligentes, por seres racionais, e por seres suprarracionais, né? Seres que, além do raciocínio lógico comum, tem um raciocínio lógico transcendente, né? Um raciocínio lógico multidimensional, né? Que vai muito além do apego ao físico, ao material, né? Vai para uma outra realidade, que é uma realidade imaterial, digamos assim. Mas também expressa outro fator de igual relevância, que é a importância de obtermos a sincronização entre o nosso espírito, alma e corpo, equalizando a nossa vontade em direção ao único propósito, convergendo a nossa vontade, os nossos desejos e emoções, conscientes e inconscientes, para o mesmo propósito e objetivo. E quando atingimos esse nível de sincronia, os seres dimensionais providenciam a experiência que necessitamos nessa dimensão ou em qualquer outra que contribua para a nossa evolução, como seres galácticos e dimensionais, que somos, obviamente, que crescem e evoluem no universo em direção a Deus. Então esse é o propósito, né, dos seres trabalharem, né, dos seres interdimensionais trabalharem para nos auxiliar na nossa evolução, de todos os seres que habitam em todas as dimensões e em todas as galáxias. Tá certo? Então era esse o vídeo que eu queria compartilhar com vocês, né? Espero que tenha sido de bom proveito, né? Compartilhe com outras pessoas. Deixa aí o seu joinha, seu comentário, seu like para ajudar no engajamento do canal. Os que desejarem contribuir de alguma forma aí tem o Pix e os infoprodutos. E os valores contribuídos serão revertidos para poder ajudar na evolução e no crescimento do canal. Então, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Fiquem com Deus, muita paz e muita luz. Até a próxima. Tchau.